Boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez a esta sessão do Talk Show da Graça e continuamos na senda, como eu disse na última live, de ler os textos que foram escritos sobre a Batalha do Lis para comemorarmos a heroicidade dos nossos soldados portugueses que nela participaram e poder assim evocar melhor a sua memória durante o período da efeméride e do próprio dia, que é o dia 9 de abril deste mês, em que vamos com certeza celebrar oficialmente esta data, como todos os anos. Então, eu vou tentar, da obra do General Ferreira Martins, denominada Portugal na Grande Guerra, ler o máximo, porque o texto é mais longo do que os anteriores e a letra é tão pequenina que só mesmo com lupa é que era possível ler este texto, portanto, com primor. Mas eu esforçar-me-ei ao máximo e, se não for possível ler todo o texto deste capítulo, lerei metade e amanhã, ou na próxima live, continuarei a ler o texto. Então, do capítulo 23º, que se denomina O Sacrifício e em subtítulo é O Bombardeamento, vou começar a leitura. Naquela noite, de 8 para 9 de abril de 1918, as tropas britânicas e portuguesas que guarneciam a frente que vai do canal de La Bassée a Armentières, na persuasão de uma calma normalidade, encontravam-se ainda que vigilantes, numa relativa despreocupação. Nos comandos e unidades portuguesas, onde já a noite bem fechada pôde chegar a correr veloz a notícia tão inesperada como reconfortante de que a segunda divisão ia ser rendida, era natural e legítimo que um frémito de entusiasmo se apoderasse de todos quantos viam que finalmente justiça ia ser feita às nossas esgotadas tropas e que um bem merecido repouso iria, enfim, dentro de poucas horas, coroar os esforços, dedicações e sacrifícios de tantos. Por isso, com que unção e boa vontade os diversos comandos se lançaram nessa noite à tarefa agradável de preparar a documentação que em breve iriam transmitir às tropas britânicas que em seu lugar deviam guarnecer os seus setores. E também quantos projetos rapidamente esboçados e carinhosamente acalentados, licenças de campanha vindas a Portugal, perspectivas de em breve abraçar enternecidamente os entes mais queridos, a necessidade de restaurar as forças físicas abaladas pelo continuado serviço de trincheiras, etc., e que o destino sarcasticamente se comprou em desfazer, sem piedade, transformando com a velocidade do raio momentos de alegria e esperança em horas de amargura e desespero, convertendo bruscamente a doçura e suavidade de tantos sonhos de bem-estar, ternura e afeição na realidade trágica de uma tempestade que fez soltar inopinadamente os instintos da fera humana em prol da conservação do indivíduo, ao mesmo tempo que as qualidades atávicas da raça se desenrolaram em heroicidades épicas, em defesa da honra do exército e para maior glória do nome de Portugal, tragédia sem par da raiva perante a impotência, do sofrimento físico e moral, da morte ou das agruras, porventura mais dolorosas ainda, do cativeiro. Trabalhara-se afanosamente nessa noite no Quartel-General 2, em Lestrame, a fim de que todas as disposições ficassem o mais prontamente reguladas para cumprimento da ordem de rendição que, no começo da noite, chegara do comando do 11º Corpo Britânico e da qual foram desde logo prevenidos os principais comandos, como era indispensável. Pouco depois das 3 horas era expedida a ordem formal do comandante da 2ª Divisão Portuguesa.
Ainda, porém, esse documento libertador não podia ter chegado a todos os seus destinatários quando, pelas 4h15, se ouvem os primeiros tiros de artilharia inimiga, que durante intermináveis horas não mais se calaria, despejando milhares de toneladas de granadas de todos os calibres e de todas as espécies, na senha feroz e implacável de revolver e destruir todos os obstáculos materiais e de aniquilar ou neutralizar e desmoralizar todos quantos pudessem opor-se ao impetuoso avanço das suas colunas de ataque, apertando assim nas malhas de um fogo devastador uma larga zona, desde as trincheiras mais avançadas até aos estacionamentos mais recuados das divisões em primeira linha, nela semeando a morte, a ruína e um desespero infernal e desolador. Comparável em feitura e na violência à de 21 de março no Somme, esta formidável e terrível preparação da artilharia inimiga, que foi planeada e estudada pelos alemães em todas as suas minúcias, teve uma execução verdadeiramente magistral e conseguiu inteiramente o seu objetivo. Nas primeiras 2 horas, das 4h15 às 6h15, o fogo incidiu principalmente sobre as nossas posições de artilharia e de morteiros e postos de comando mais elevados e importantes, havendo neste período 10 minutos de fogo intenso sobre as nossas organizações mais avançadas. Nas 2 horas imediatas, além do tiro de contrabataria, a artilharia alemã bateu sistematicamente as posições da infantaria, com ela colaborando, na última hora, a sua grande massa de morteiros. Finalmente, 5 minutos antes da largada da infantaria atacante, a barragem, que uma inexcedível violência, concentrou-se e fixou-se sobre as nossas primeiras linhas, para se deslocar em seguida, por períodos de 4 minutos, de 50 em 50 metros, desta forma servindo de impenetrável escudo à sua infantaria, que marchava impávida, colada aos tiros da artilharia. A prolongada estabilização da guerra de trincheiras levara os adversários em presença ao conhecimento recíproco dos seus dispositivos normais, de que as cartas, em escalas convenientes, acusavam os pormenores mais insignificantes: posições de baterias, de morteiros e metralhadoras, locais de comando, desde os das grandes unidades até aos das companhias em primeira linha, observatórios de todas as categorias, estradas, caminhos e trincheiras de comunicação mais importantes ou mais seguidas, localização de alguns serviços, etc., por mais que se diligenciasse ocultá-los pelo disfarce e pela mudança de poiso, em breve se tornavam, se não na totalidade, na sua maior parte, conhecidos do adversário, de modo que os órgãos vitais do sistema defensivo de um setor podem ser instantaneamente referenciados quando a artilharia adversa está no propósito de os bater. E quando os meios de que dispõe o atacante são de uma superioridade prodigiosamente esmagadora e o adversário reúne à debilidade dos seus meios as más condições do setor que defende, o funcionamento do sistema defensivo fica, por assim dizer, imediatamente paralisado. Foi o que sucedeu na manhã de 9 de abril. As nossas posições eram dominadas pelos alemães da região de Aubert. Os nossos entrincheiramentos, em virtude da natureza alagadiça do terreno, um verdadeiro charco, eram na sua maior parte sobrelevados e formados por sacos de terra, exigindo para a sua normal conservação um aturado trabalho de reparações constantes. Não tinham, por isso, condições para suportar um bombardeamento de maior intensidade. Para os arrasar, nem precisavam os alemães
de levar tão longe a violência da sua artilharia e morteiros nesta fase da preparação. Jogaram, porém, pelo seguro. Era o seu método, que lhes dava a maior probabilidade de que, ao soar a hora H, a sua infantaria encontraria o caminho suficientemente desembaraçado, tendo desaparecido completamente as possibilidades de quaisquer resistências de algum valor. Começou a preparação da artilharia às 4h15 ou 4h30, das 4h15 às 4h30. Momentos depois, a maior parte das principais ligações telefónicas estavam inutilizadas, falhando assim, logo de início, esse importante recurso para manter as comunicações entre os diversos comandos e as unidades com a continuação do bombardeamento. As restantes foram também desaparecendo, resistindo apenas por mais algum tempo uma ou outra das que tinham sido instaladas por cabos enterrados. Atingidos também alguns postos de TSF, não pôde igualmente utilizar-se este processo de ligação. Tornava-se assim extremamente difícil e penoso obter e transmitir notícias, informações ou ordens. A missão, tão útil e delicada dos observadores, estava absolutamente impossibilitada porquanto, não só, de começo, a manhã não tinha ainda rompido, como também porque um densíssimo nevoeiro, dos mais densos que naquela região foram vistos, veio prolongar indefinidamente as trevas da noite e contribuir poderosamente para o êxito da majestosa operação que os alemães planearam e estavam executando com mais esse valioso e inesperado auxiliar. Foi, pois, indispensável tentar restabelecer as comunicações, recorrendo de pronto ao emprego de estafetas que os diversos postos de comando enviavam aos escalões superiores ou subordinados. Poucos foram, porém, os que conseguiram chegar aos seus destinos. Alguns tiveram de retroceder impotentes para atravessar as barragens. Outros, e não foram poucos, ficaram pelo caminho, perdendo a vida no cumprimento do dever. Entretanto, a meio daquela tempestade avassaladora da artilharia, quando os quartéis-generais e alguns locais de comando tinham já sido atingidos em cheio e se registavam devastações de toda a espécie, uma grande dúvida pairava sombriamente sobre os espíritos e uma interrogação saltava de todos os lábios. De que se tratava? Estaríamos realmente em presença de um ataque alemão de grande envergadura e para cuja realização aquele tremendo bombardeamento era a necessária sinfonia de abertura? Ou estaríamos apenas sofrendo um violento bombardeamento de flagelação, como represália e resposta condigna ao que a artilharia luso-britânica havia feito na véspera? As intermitências, aliás curtas, que por vezes se notavam no bombardeamento sobre uma ou outra zona e a circunstância de, ao fim de tanto tempo, não ver aparecer a infantaria alemã, faziam inclinar para esta segunda hipótese, além de que a divisão, nessa altura, não tinha ainda recebido qualquer esclarecimento do Comando Superior Britânico e este, se tivesse já a certeza do que ia passar-se, não deixaria os comandantes das suas divisões por tanto tempo na dúvida. Este havia de persistir ainda por bastante tempo, resultando daí erros e deficiências que não puderam ser remediados, consequências inevitáveis da guerra. Enquanto os comandos superiores se debatiam em conjecturas, os batalhões em primeira linha, por seu lado, aturdidos e um tanto desconcertados com o bombardeamento, supuseram cada um de per si que ele era, além da represália, o prelúdio de uma incursão da infantaria inimiga no respectivo subsetor e não tardaram, por isso, em dar o alarme e pedir à artilharia de apoio direto do setor que fizesse os tiros previstos.
para esta eventualidade. SOS. As baterias, que já estavam sofrendo também os efeitos da artilharia inimiga, satisfaziam prontamente os pedidos feitos, mas as comunicações entre a infantaria e a artilharia eram dificílimas e os artilheiros, por causa do espesso nevoeiro, nem sempre logravam distinguir os sinais luminosos da frente. As notícias que chegavam por homens vindos das primeiras linhas, geralmente feridos, que passavam próximo das baterias, eram desencontradas. Como, por outro lado, a ligação das baterias com os comandos dos respectivos grupos também era precária, em virtude das destruições ocasionadas pelo bombardeamento e da quase impossibilidade de os estafetas atravessarem as barragens. Os comandantes das baterias, para, através de tudo, não faltarem com o apoio à sua infantaria, cuja situação e necessidades mais urgentes não podiam precisar, procediam por iniciativa própria, dentro das instruções que tinham, é certo, mas um pouco à aventura, pela força das circunstâncias e despendendo devotadamente energias sem fim. E o nevoeiro mantinha-se teimosamente impenetrável, não deixando de escrutinar coisa alguma, mesmo às pequenas distâncias. Um pouco depois de começar a preparação da artilharia, que num quarto de hora cortou as comunicações do quartel-general da 2ª Divisão com os quartéis-generais das brigadas, o general Gomes da Costa decidiu ordenar à 3ª Brigada que ocupasse imediatamente as posições da linha das aldeias, conforme o que se achava estabelecido no plano de defesa. Esta ordem foi expedida às 5h30, transmitida seguidamente pela brigada aos respectivos batalhões, só pôde ser muito deficientemente executada porque as unidades não tinham tido tempo de fazer os reconhecimentos necessários e não conheciam bem os itinerários que deviam seguir para as suas posições, os quais demais estavam constantemente a ser batidos pela artilharia alemã. Por seu lado, os comandantes das brigadas em setor, na incerteza de que se passava no seu e nos vizinhos, cumprindo as determinações do plano de defesa, ordenavam que os batalhões de apoio e de reserva reforçassem as guarnições dos seus subsetores. A alguns, pelas dificuldades apontadas, as ordens chegavam tardiamente. As barragens e o nevoeiro não consentiram que todas as pequenas unidades alcançassem os respectivos pontos de destino. Eram estas as principais disposições a que rigidamente obrigava o plano de defesa e que todos diligenciaram cumprir, consoante estava preceituado e com o melhor desejo de acertar. Entretanto, o chefe da missão britânica, junto à 2ª Divisão, pedia à artilharia pesada que fizesse o tiro de contra-preparação. O general Gomes da Costa dava conta da gravidade da situação ao comandante do 11º Corpo, o qual, desde logo, tomou algumas providências que denunciavam a sua inquietação, pois que, por volta das 7h, começavam a chegar aos postos de La Couture e Ouy-Maison da linha do corpo cavaleiros e ciclistas da sua reserva, elementos estes que posteriormente deviam ser reforçados com a 152ª Brigada Inglesa. O bombardeamento continuava, produzindo implacavelmente as suas devastações ao pessoal, no material, nas organizações e impedindo o funcionamento de todos os laços táticos, causando um atroz enervamento nas tropas, cujo moral, no meio daquela inclemência, a ação, o exemplo de muitos e o sentimento do dever de todos procuravam manter, tanto quanto era humanamente possível. Tinha-se estado na segunda metade do período da preparação da artilharia e subsistia a dúvida acerca do objetivo que os alemães pretendiam alcançar. Algumas unidades que guarneciam as primeiras linhas, fortemente sacudidas pelo bombardeamento que arrasou
os parapeitos e lhes causou importantes baixas, tiveram de as abandonar, retirando para as trincheiras da segunda linha. Como, porém, a evacuação da primeira linha estava prevista e indicado no caso de um bombardeamento mais intenso ou na perspectiva de uma incursão raid, este facto, que aliás só muito depois chegava ao conhecimento dos comandos superiores, podia só por si não significar qualquer grande anormalidade. Além disso, de alguns subsetores foi transmitida por vezes a indicação de alto fogo às baterias que os apoiavam, o que justificadamente surpreendia os artilheiros, que se interrogavam, nada percebendo do que se estava passando. Pelo contrário, noutros subsetores, queixava-se a infantaria, aliás sem motivo, da pouca intensidade do fogo da sua artilharia. Nos subsetores de Nave-Chapelle, cerca das 7 horas, pediu-se à artilharia que cessasse o fogo de SOS e que alongasse o tiro para as segundas linhas alemãs para castigo do dano que lhes tinha causado a artilharia inimiga. Estes tinham de facto mais razão. Mas, no que pensar? A nossa artilharia, em face das circunstâncias que se lhe deparavam, da incerteza nos propósitos atribuídos ao inimigo, da falta de indicações ou das indicações contraditórias que ia recebendo da frente, fez o que pôde com uma dedicação sem limites, atestando as suas baixas a larga parte, com que contribuiu para o glorioso sacrifício daquela inesquecível jornada. Se outro, porventura, mais criterioso emprego podia ter tido nestas primeiras horas, não é sua a culpa. O desconhecimento da situação fez-lhe consumir neste período uma grande parte das suas munições, em pura perda, batendo com a espada na água. Não tem desse lastimável facto a menor responsabilidade. Esta não pode também ser atribuída ao comando da 2ª Divisão, como não cabe analogamente aos das divisões britânicas, pelo que lhes diz respeito, pois que em todas aconteceu o mesmo, incidentes e contratempos de que é feita a guerra e com os quais há sempre um dos adversários que lucra. Em 9 de abril, a Boa Estrela favoreceu apenas, mas com vasta prodigalidade, os alemães. Ao fim de mais de 4 horas de bombardeamento, a artilharia alemã tinha conseguido desmantelar, por uma forma irreparável, o sistema defensivo dos aliados entre o canal de Lavacé e Armentières. Abalado o moral das tropas pelas baixas sofridas e pelo enervamento causado pela prolongada ação da artilharia, destruídas as redes de arame farpado, arrasados e nivelados, por assim dizer, os parapeitos e trincheiras, abandonadas em grande parte as primeiras linhas, sem possibilidade de serem reocupadas, impedidos os apoios e reforços pela continuação das barragens e interdições de poderem desempenhar a missão que lhes estava marcada, comunicações e ligações quase absolutamente impossíveis, tornando muito precária ou mesmo nula a ação dos comandos superiores, e ainda a continuação do nevoeiro, tal era o quadro e o ambiente em que a infantaria alemã, desfazendo finalmente todas as dúvidas, ia atravessar a terra de ninguém, iniciando o segundo ato deste memorável drama da Batalha do Lys. E por agora vou fazer uma pausa para prosseguir seguidamente com a continuação deste texto.